Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o frio tá congelando até as paredes aqui em casa, mas a gente tá aqui de volta para trazer as notícias do Vascão aí para vocês, né? O Vasco vai entrar em campo hoje às 7 horas da noite contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito aí das mudanças no time, desfalques que o Vasco não terá hoje, a provável escalação e também onde você vai poder assistir o jogo, hein? Também vamos falar aí da situação entre o Germancano e o Leandro Castan. Parece que já está tudo esclarecido entre os dois jogadores. Mas antes já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal, para você ficar por dentro de todas as notícias do nosso Vascão. A gente agora tá de cara nova, né? Novo escudo aqui no canal. Se você vê esse escudo por aí, é o do nosso canal aqui. Agradecer aqueles que gostaram aí do escudo na postagem que eu coloquei aqui no próprio YouTube. Valeu demais! Bom, pessoal, o Vasco vai entrar hoje em campo às 7 horas da noite para enfrentar o Goiás aí pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco que está hoje na 7ª colocação com 10 pontos conquistados. Ontem tivemos alguns jogos e o Vasco perdeu uma posição na tabela. O Vasco precisa vencer o Goiás para chegar mais perto do G4 ou até mesmo entrar dentro do G4, ultrapassando o próprio time goiano que está lá no G4 hoje, né? O Vasco, como eu falei, está com 10 pontos, o Goiás está com 12. Se o Vasco vencer, vai a 13 pontos e ultrapassa o próprio Goiás aí na tabela. Importantíssima essa vitória, o famoso jogo de 6 pontos, e o Vasco tem que vencer hoje. Jogo fora de casa, um jogo difícil, e terá transmissão somente do Premier Clubes, viu, pessoal? O jogo desse aí eu acho que merecia no mínimo ser transmitido no Sport TV, mas somente o Premier Clubes aí vai transmitir a partida. A gente confia numa vitória do Vasco hoje, que vai ter muitos desfalques. Hoje o Marcelo Cabo vai poupar alguns jogadores, outros jogadores realmente não têm condição de jogo, e tem jogadores que voltam ao time titular do Vasco aí depois de muito tempo, né? E a provável escalação do Vasco hoje deverá ser o Vanderlei de volta ao time do Vasco, recuperado de Covid-19, né? O goleiro que pegou aí esse vírus maldito, já poderá entrar hoje como titular. Léo Matos na direita, a zaga, a mesma zaga que vem jogando aí nos últimos jogos, Hernando e Leandro Castan. Na lateral esquerda, aí a grande mudança, né? O Zeca e também o Riquelme não terão condição de jogo, e o MT vai jogar improvisado mais uma vez ali na lateral, assim como ele fez em boa parte do jogo contra o Brusque, né? Que o Vasco venceu aquela partida. No meio campo vamos ter a volta do Bruno Gomes, que foi expulso no jogo contra o Cruzeiro, está de volta ao time titular do Vasco. Espero eu que ele esteja menos esquentadinho, que coloque a cabeça no lugar para não ser expulso e comprometer aí o time, né? Naquele jogo lá, talvez se ele não tivesse sido expulso, o Vasco teria sorte maior no jogo, porque o Vasco já estava atrás no placar, precisava de todas as maneiras empatar o jogo, e com um homem a menos, apesar do Cruzeiro estar com um homem a menos, mas o Cruzeiro tinha vantagem. O Bruno Gomes comprometeu muito mais o time do Vasco do que o jogador do Cruzeiro que foi expulso para a equipe do Cruzeiro, né? E a gente espera que ele tenha a cabeça no lugar e jogue bem hoje. Também outro volante deve ser aí o Andrei, mantido no time titular. Mais à frente, um pouco mais avançado, o Matias Galazza também no time titular, só que jogando ali meio que como terceiro homem no meio campo. E como quarto homem no meio campo, o Sarrafiori ganha a vaga do Marquinhos Gabriel, que foi poupado aí para não ter nenhum desgaste, e com certeza o jogador não desenvolveu uma lesão. E o ataque formado pela dupla que vem jogando aí nos últimos jogos, Germancano e também o Morato. A gente confia hoje numa boa vitória do Vasco, um adversário bem difícil, né? Mas que o Vasco teve uma boa sorte no ano passado. Não tão boa sorte assim, porque o último jogo do Campeonato Vasco, o Goiás já estavam rebaixados e o Vasco acabou ganhando aí do Goiás em São Januário, mas já estava rebaixado, e aquela vitória foi meio que melancólica, né, pro Vasco. O último jogo do Vasco na Série A. O Vasco também eliminou o Goiás no ano passado na Copa do Brasil. Esse ano os dois times na segunda divisão, e com certeza ambos querem retornar ao futebol brasileiro, a elite do futebol brasileiro, e o Vasco tem que vencer o Goiás hoje. Deixa aí nos comentários o que você espera para essa partida, o que você acha que o Vasco vai conseguir fazer, se você concorda aí com essa provável escalação que o Marcelo Cabo colocará em campo hoje, poupando aí o Marquinhos Gabriel, entrando aí o Sarrafiori no time titular. Muitos torcedores perguntavam cadê o Sarrafiori. Ele entrou no segundo tempo no último jogo contra o Brusque e agora já figura como titular da equipe, e se Deus quiser vai ajudar o Vasco hoje a vencer o Goiás. Pra galera que vai ter pré-jogo aqui no nosso canal e também pós-jogo, hein? Se inscreve aí pra fortalecer e ativa também o sininho pra você receber todos os vídeos aqui do nosso canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco meio que deu uma esclarecida aí naquela provável treta que estaria acontecendo aí no elenco do Vasco, né? Principalmente entre o Leandro Castan e o Germancano. O Vasco, ao postar essa foto aí, deixou bem claro para todo mundo que parecia que o elenco estava unido, né? Que parece que o elenco está realmente unido, o elenco do Vasco. Surgiu informações que não existe nenhum problema entre o Leandro Castan e também o Germancano. Nessa semana surgiram várias informações aí nas redes sociais falando que o elenco do Vasco estava rachado devido também à comemoração do Cano lá
com a bandeira LGBT, meio que cutucando o Leandro Castanho, que tinha feito uma postagem bíblica um pouco antes do jogo, né? Só que isso não tem nada a ver, o elenco do Vasco está tudo ok, está tudo certo, e os jogadores aí parece que estão mostrando isso dentro de campo ao vencer os jogos, né? Infelizmente só perdeu o Cruzeiro, mas de 3 jogos o Vasco ganhou 2, né? Venceu o CRB e venceu o Brusque. A gente espera que o elenco se mantenha unido e que realmente essa união exista, que não seja nada aí para enganar o torcedor, e que a gente espere que o Vasco consiga aí jogar bem e retornar para a elite do futebol brasileiro, porque hoje tudo que o Vasco menos precisa é um elenco não unido, né? Um elenco que não tá fechado, um elenco aí que tem egos, um elenco que não consegue jogar bem, jogar em prol do time. A gente não precisa disso. Já basta a política do Vasco que ferra o clube, que literalmente rebaixou o Vasco para a segunda divisão, que não é unida, uma política suja dentro do nosso clube, e os jogadores não podem seguir esse mesmo caminho e tem que continuar aí nessa pegada para vencer os jogos e voltar para a elite do futebol brasileiro. A gente espera que esses caras estejam realmente focados e que ajude o Vasco dentro de campo. É isso que eu quero ver comprometimento dos jogadores com a Cruz de Malta, com o torcedor vascaíno que sempre está confiante, sempre está esperançoso de uma reação do Vasco. O Vasco sofrendo demais na Série B, no início aí da Série B, sendo humilhado por torcedores rivais, o torcedor vascaíno aí aguentando gozação de torcedores rivais, principalmente dos mulambos, que estão ganhando tudo aí, e o Vasco na segunda divisão. O torcedor não quer mais isso, o torcedor quer ver o Vasco forte, o Vasco vencedor novamente, e tudo isso passa por esse momento. Esses jogadores têm que entender que para chegar lá tem que voltar para a elite do futebol brasileiro. A gente espera que esse time passe a ter resultados dentro de campo e jogar bem para ganhar os jogos e com certeza voltar para a elite. Deixe nos comentários o que você acha desse assunto envolvendo o Germancano e o Leandro Castanho, que parece que tá tudo ok, os jogadores não tem nenhum tipo de problema. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos aqui do nosso canal. Lembrando mais uma vez, pós-jogo, assim que acabar a partida, também vai ter o nosso pré-jogo aí para falar também do time, a preparação do Vasco pro jogo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, forte abraço.